Instagram marketing. Here's what really works. What I'm about to share with you is how my team and I shave off our... Oi, gente! Boa noite! Como que vocês estão, minhas maravilhosas? Depois de um dia super de trabalho, né? Depois de um dia ali de batente, quem já voltou a atender? Coloca aqui pra mim, eu já voltei a atender. Eu voltei, a gente já tá fazendo aquela faxina aqui na clínica, organizando todas as coisas, organizando as fichas, porque amanhã eu volto a atender. Amanhã a gente já começa com as nossas avaliações estéticas, inclusive eu tenho avaliação de SOS, tenho avaliação de crio para fazer. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criolipólise, a gente vai falar sobre crio para o emagrecimento e eu vou trazer a minha visão estratégica para vocês. Começar 2025, né? As pessoas querem emagrecer, as pessoas querem desinchar, a maioria das pessoas querem se sentir mais leves, né? Então por que a gente não utiliza o nosso recurso de criolipólise para emagrecer as nossas pacientes? É isso que eu vou contar para vocês hoje, é esse o tema que a gente vai trazer para vocês hoje, criolipólise para emagrecimento. Coloca aqui para mim nos comentários se você já trabalha com a sua criolipólise para o emagrecimento. Deixa eu ver se alguém já tem a mesma visão que eu. Coloca eu trabalho ou coloca não trabalho. Só para a gente entender quem já tem essa visão de criolipólise para emagrecimento. Enquanto vocês respondem aí, não sei se tem alguma de vocês que está chegando agora no nosso perfil, se alguma de vocês não conhecem ainda. Meu nome é Frandoneda, eu sou esteticista, cosmetóloga, sou biomédica, sou terapeuta integrativa, apaixonada por ozonioterapia, como também apaixonada por criolipólise. Já tenho 13 anos de formação. Desses 13 anos, 10 anos é de clínica, então tenho bastante prática clínica para compartilhar com vocês. E nesses 10 anos eu fui desenvolvendo várias metodologias, não só metodologias de criolipólise, mas vários tratamentos faciais, tratamentos de emagrecimento, diástase, desintoxicação, várias coisas. E a estética, ela me abriu um leque de oportunidades, que inclusive é estar aqui falando com você, que é profissional. Então hoje eu compartilho um pouquinho da minha vivência clínica com você que é profissional. Sou speaker da Embramed Brasil, que é a maior indústria de tecnologias que a gente tem aqui, né? Maior indústria brasileira. Sou pesquisadora, tenho vários artigos científicos, inclusive um sobre lipedema e criolipólise em membros inferiores, que já tá para sair. Assim que sair eu já vou trazer ele aqui para vocês. E além de speaker, pesquisadora, e atendo muito em maca. Atendo demais ainda, viu, gente? Faço muita crio ainda, atendo muita paciente do meu clube da pele. Então, quando eu tô aqui para falar com vocês, eu não falo só de ciência. Eu falo, sabe do quê? Prática clínica. Porque não adianta ter ciência se não tiver prática clínica. E também não adianta prática clínica sem a ciência. Mas tem muitos professores que só têm a ciência. Eu tenho ciência e prática clínica para poder trazer para vocês, tá? Sejam muito bem-vindas! Hoje, nós vamos falar de crio para emagrecimento, tá? Você sabia que a criolipólise pode sim ser uma ferramenta de emagrecimento aí dentro do seu negócio? Você sabia disso? Que a sua crio de placa pode ser utilizada para emagrecimento, para controle da flacidez, né, para melhorar a qualidade de tecido, para harmonização corporal, como a gente conhece um pouco mais, né? Então, criolipólise pode sim ser utilizada para o emagrecimento. Esse é o nosso tema de hoje. Mas para que você utilize crio para o emagrecimento, você precisa entender que a máquina é exclusivamente uma placa. Então, para se trabalhar criolipólise para o emagrecimento, a sua máquina precisa ser uma placa. A placa te dá liberdade de aplicar em qualquer região, mas não só isso. A placa te dá liberdade de aplicar para diversas disfunções. E eu, como sou uma apaixonada por emagrecimento, desde quando eu comecei, eu sempre tive essa ânsia, sabe, dentro de mim, de ter tratamentos que
iriam emagrecer as minhas pacientes, eu queria poder ver, assim, sabe, a perda de peso delas. Então, quando eu comecei a trabalhar com emagrecimento, não só com visão de eletroterapia, mas com visão nutricional, com visões também de suplementação, eu fui me apaixonando por emagrecimento. E aí eu descobri uma forma de utilizar essa criolipólise de placa para potencializar o emagrecimento da minha paciente. Então, em 2025, vocês vão ouvir muito falar disso, que é a criolipólise para trabalhar emagrecimento. Vocês vão ver muitos especialistas no mercado, a indústria falando disso, as máquinas sendo adaptadas exatamente para serem usadas para promover o emagrecimento. Nos primeiros artigos que saíram de criolipólise, muitos deles não relatavam isso, relatavam apenas criolipólise para apoptose, que a criolipólise só causava apoptose. Mas hoje nós temos inúmeros artigos que comprovam, estudos muito bacanas que comprovam a efetividade da crio a nível sistêmico. A criolipólise não tem só uma atuação local. A criolipólise não atua só ali na célula de gordura. Ela atua todo no conjunto de tecido e também no estímulo sistêmico. E esse estímulo sistêmico acaba contribuindo para o emagrecimento das nossas pacientes. Então, hoje eu quero que você foque na visão de criolipólise para emagrecer sua paciente. E existem formas de utilizar ela para causar isso na nossa paciente, tá? Então, antes da gente iniciar a aplicação da nossa criolipólise como a harmonização, como criomodelagem, como muitos de vocês falam, antes de chegar nessa etapa, que seria congelar a paciente por completo, utilizando as massagens para reperfusão, antes de chegar nessa etapa, você pode preparar a sua paciente com uma visão de emagrecimento, utilizando suplementação, cardápio alimentar e a crio para o emagrecimento. Utilizar a criolipólise de placa com uma determinada temperatura, uma determinada quantidade de dias, com uma associação com correntes, você consegue ativar um fenômeno chamado termogênese. A termogênese, ela é natural, é um fenômeno natural do nosso corpo. A sua paciente tem ativação da termogênese quando ela faz uma dieta de déficit calórico e o corpo precisa gastar as reservas de gordura para poder equilibrar ali o gasto energético dela diário. A sua paciente ativa a termogênese quando ela consome alimentos termogênicos. A sua paciente ativa a termogênese quando ela faz atividade física. E ativa-se a termogênese quando tem uma exposição ao frio. Por que muitas pessoas falam que o frio é bom para emagrecer? Porque muitas vezes o corpo está gastando energia em repouso. Ele está gastando energia para equilibrar a temperatura normal do nosso corpo. Então a temperatura externa está muito frio e isso está obrigando o corpo a produzir calor, e essa produção de calor faz ele queimar reservas de energia, que a gente sabe que reservas de energia são gordura. Então a criolipólise, ela é sim um equipamento que vai ativar a termogênese, e essa ativação da termogênese contribui para o emagrecimento da sua paciente. Mas como, Fran? Como que eu vou utilizar essa criolipólise para promover o emagrecimento? Nós chamamos de criotermogênese, nós chamamos de crioexposição, nós chamamos de crioativação, então depende de como você gostaria de chamar, mas a aplicação dessa modalidade de crio, ela não pode ser um único dia. Existe um estudo muito bacana, que é um estudo chamado de uma pesquisadora chamada Loap, e nesse estudo foi um dos primeiros estudos que realmente comprovou a efetividade da criolipólise para ativação da termogênese. Essa pesquisadora juntou muitas pessoas, para serem estudadas, e ela aplicou a criolipólise de duas maneiras. Ela aplicou a criolipólise em série, que seria a aplicação da crio vários dias, e ela aplicou a criolipólise múltipla, que seria a aplicação da crio em vários locais.
Nesse artigo, que inclusive é muito interessante, eu queria muito que você lesse esse artigo. Nesse artigo, ela comprova sim que existiu apoptose? Existiu, mas houve uma cascata de liberação de citocinas e uma extensa ativação da termogênese, contribuindo assim para o gasto energético e uma mudança no peso e no exame de bioimpedância das pacientes. Então ela trouxe ali uma pesquisa muito grande com vários pacientes, né, com vários casos clínicos, realmente comprovando que a crio ela é sim para ativação da termogênese. Só que para que a gente tenha essa ativação da termogênese, a modalidade de aplicação precisa estar correta. Então o que ela comprovou? Que a aplicação precisa ser em série, precisa ser vários dias. E a aplicação precisa ser múltipla, precisa ser várias áreas. Aqui a gente desvenda um grande mistério e é um pouco da base da minha metodologia do Recomeçar. Quando eu achei esse artigo científico, eu falei, cara, genial! Eu achei um artigo que basicamente comprova o meu método Recomeçar. Porque as minhas pacientes emagreciam muito e todo mundo me perguntava, mas o que você faz que as suas pacientes emagrecem tanto? E eu não conseguia, na verdade, responder essa pergunta. Porém, a minha visão sempre foi mais ampla. Eu nunca congelei um único local, eu nunca congelei uma única área, eu nunca fiz 60 minutos em tudo, eu sempre tive essa diferenciação. E o meu anseio de congelar várias áreas e com certeza, né, não dava para congelar tudo no mesmo dia, eu tinha que congelar 1, 2, 3 dias até eu congelar todas as áreas que eu queria. Isso fez com que as minhas pacientes tivessem uma boa ativação da termogênese e aí elas começaram a emagrecer muito dentro do processo. Então, quando eu encontrei esse artigo científico, comprovou um pouco do que a gente aplica dentro do nosso Recomeçar. Então, eu quero abrir a sua mente hoje. É possível, sim, você trabalhar com a sua criolipólise para o emagrecimento. Você pode ter um programa de emagrecimento, ou você pode ser igual a algumas alunas minhas, que já têm programa de emagrecimento dentro das suas clínicas, como a Finice, 5S. Então, eu tenho várias alunas que já têm programas de emagrecimento, mas elas pegaram a minha visão estratégica da crio para ativação da termogênese e implantaram nos seus programas de emagrecimento. E isso fez com que as pacientes delas perdessem muito mais peso. Quem é minha aluna do Mundo Rosa sabe que nós temos um programa chamado Faça por Você. E é um programa que conta com suplementação, cardápios semanais, aplicação da crio para emagrecimento, aplicação das nossas desintoxicações como detox metabólico. E esse programa, em apenas 8 semanas, a nossa paciente consegue perder de 10 a 15 quilos. Então, onde que eu quero chegar contando tudo isso para você? Que é possível, sim, você ter outro programa de tratamento. Às vezes você já é uma profissional que trabalha com criolipólise, mas a única forma que você utiliza a sua crio é na criomodelagem. É fazendo a crioharmonização ou é fazendo a sua crio local, certo? E aí muitos de vocês falam, Fran, não tô conseguindo vender crio. Cara, tá parado, eu tenho a máquina e tá parado. Mas tá parado porque muitas vezes vocês não estão sabendo utilizar ela em outras disfunções estéticas. E por que não ter um programa de tratamento para emagrecimento utilizando a sua crio de placa para potencializar? Então, essa sim é uma opção de se trabalhar com a criolipólise. Então, a aplicação da nossa criolipólise para ativação da termogênese gera emagrecimento. Agora que já entrou bastante gente aqui, eu queria saber quem trabalha com a criolipólise para o emagrecimento. Coloca aqui para mim, Fran, eu trabalho, Fran, não trabalho. Coloca aqui, eu quero saber quem já entende essa visão sistêmica que a crio de placa tem. Eu vou colocar na tela para vocês, já que a gente já está falando, né, de casos clínicos de emagrecimento, vou colocar na tela para vocês um caso clínico nosso, que nós aplicamos só esse formato de aplicação, que é a criolipólise para o emagrecimento.
E nós associamos, claro, com a nossa suplementação e também com os nossos cardápios, né? Olha só. Então a Daiane falou que não trabalha. A Rita, eu trabalho, mas é sempre bom mais conhecimentos. A Natália Santos não trabalha. Então, ó, vamos dar uma olhadinha nesse caso que tá na tela. Essa é uma paciente que chegou na minha clínica e ela se queixava muito do quê? Do volume adipositário, mas também do peso dela. Ela não estava satisfeita com o peso, ela queria emagrecer. E aí a gente montou uma estratégia para ela de 4 semanas. E dentro dessas 4 semanas, nós entramos com 4 cardápios, nós entramos com a nossa suplementação, que seria as cápsulas e o chá, e nós entramos com o detox metabólico e a nossa crio emagrecimento. Em apenas 4 semanas, essa paciente emagreceu 7 quilos. Apenas com a estratégia certa de ativação da termogênese. Nós limpamos ela, nós desinflamamos, desintoxicamos, mas ativamos a termogênese com a crio. E em 4 semanas, ela emagreceu 7 quilos. Depois disso aqui que vocês estão vendo, que é ela com essa calcinha roxa aqui, lilás, aí sim, essa paciente estava pronta para passar por um procedimento de crioharmonização, criomodelagem. Então, por que muitas vezes você faz a aplicação do seu conceito de criolipólise aí, seja criomodelagem ou qualquer outro método que você usa, e você não tem resultados tão expressivos? Porque muitas vezes essa paciente não está pronta para receber o procedimento. E por que não você preparar essa paciente desinflamando, desintoxicando, mas também promovendo um pouco de ativação da termogênese? Isso vai deixar o corpo dela, o metabolismo termogenicamente ativado, e aí isso contribui muito para a aplicação da nossa criolipólise, porque aí todo o fenômeno de apoptose que vai vir depois ali da criomodelagem vai acontecer. Ele vai acontecer de uma forma muito mais eficaz. Então, a crioemagrecimento pode sim estar dentro do seu pré-crio, mas também dentro de um programa de emagrecimento isolado, como eu tenho aqui o Faça Por Você, tá? Vocês estão muito quietinhas hoje, eu quero saber se tem dúvidas. Será que todo mundo já sabe, gente, trabalhar com crio para emagrecimento? Coloca aqui pra mim. Tem dúvidas sobre essa modalidade? A criolipólise para o emagrecimento tem uma temperatura adequada, tá? Então, quando a gente vai fazer a aplicação de crio em outros formatos, geralmente a gente utiliza ali temperaturas mais negativas. Mas para a aplicação da termogênese, nós não podemos errar no tempo e na temperatura, senão você vai causar ali uma inflamação local. E não é isso que nós queremos. A gente só quer usar o poder do frio da criolipólise para ativar ali o metabolismo da nossa paciente e fazer com que ele trabalhe para produzir calor, fazendo o gasto energético, que seria o gasto de reservas de gordura. Então, a temperatura ideal para você trabalhar uma crio com emagrecimento não é uma temperatura muito negativa, é uma temperatura de menos 5 graus. Porque apenas com essa temperatura você já consegue sim ter o fenômeno de termogênese ativada, tá? A Estúdio Sâmia perguntou assim: sem os nutracêuticos não tem efeito bom? Sâmia, tem sim. Sem os nutracêuticos você vai ter sim resultado. Só que com os nutracêuticos você potencializa anos-luz. Nutracêutico não é um algo a mais. Nutracêutico é uma das ferramentas que potencializam a sua entrega de resultado. Os meus resultados eram uns sem os nutracêuticos. Os meus resultados são outros com os nutracêuticos. Você não precisa encher a sua paciente de suplementação, tá? Se você não quiser, se você não for minha aluna, se você não quiser manipular,
existem já suplementações no mercado que são suplementações que ajudam muito no processo de crio, como ômega 3, magnésio de malato e vitamina C. Esses 3 ativos são ativos que para mim são indispensáveis. O ômega 3, ele é antioxidante e ajuda muito a controlar ali a parte da inflamação corporal da nossa paciente. A vitamina C ajuda na qualidade de pele e o magnésio de malato também é antioxidante e ajuda ali nos níveis metabólicos. Então, esses 3 suplementos, se você não quiser manipular, Sâmia, igual nós temos dentro do meu método Recomeçar, nós temos suplementos próprios do método, né? Mas se você não quiser manipular, se você não tem acesso a isso, se você pode comprar ou prescrever para sua paciente comprar na farmácia. Uma cápsula de ômega 3 todos os dias ao dormir, 2 cápsulas de magnésio de malato ao acordar e uma vitamina C, pode ser de manhã também ao acordar, tá? Então você pode, se você não quiser embutir isso dentro do seu tratamento, eu sempre falo, né, para as minhas alunas, você pode prescrever. E aí, o que acontece? A sua paciente compra. A única coisa que você precisa fazer é o seguinte: não é uma opção ela comprar, é obrigatório para o tratamento. Então você tem que deixar bem claro que se ela não tomar a suplementação, ela vai comprometer ali o resultado, tá? A Dani perguntou, uma sessão de -5 com tempos reduzidos com a placa fixa ou móvel? Sempre com a placa fixa. A placa móvel, a única coisa que ela trabalha é qualidade de tecido, tá? Então, na modalidade de crio para emagrecimento, a gente trabalha com a placa fixa, tá? Vamos lá, vamos perguntando. Vamos fazer aí uma live de perguntas e respostas com vocês, tá? E aí, para qual paciente que a gente pode entrar com essa estratégia? A partir de sobrepeso, você pode aplicar a criolipólise para modalidade de emagrecimento. Então, paciente que não tem o IMC alterado, pacientes que não têm níveis altos de gordura, elas também não têm indicação por passar pela crioexposição. As únicas pacientes que têm indicação para essa modalidade é quando você faz a sua bioimpedância e a sua paciente tem ou sobrepeso, ou obesidade grau 1, obesidade grau 2. Esse perfil de paciente tem sim indicação para crioexposição. Agora, fiz uma bioimpedância e a bioimpedância deu normal, eu não posso aplicar a modalidade de crioexposição, porque essa paciente ela não tem reserva de gordura visceral para ser trabalhada, tá? Essa é uma dica muito importante. A Auricélia, qual o intervalo de dias entre uma aplicação e outra na mesma região? Bom, dentro da modalidade de crio para emagrecimento, eu não aplico na mesma região, tá, Auricélia? Hoje nós estamos falando de crio para emagrecimento, não confundam com criomodelagem, com criodinâmica, porque aí eu responderia essa pergunta da Auricélia totalmente diferente, tá? Eu vou responder essa pergunta visando emagrecimento, tá? Então, o intervalo de sessões para fazer na mesma aplicação, eu não aplico. Então, eu tenho sim, dentro do nosso método, nós temos uma quantidade de dias onde nós vamos aplicar a criolipólise, mas cada dia em um local. Nós não repetimos no mesmo local, tá? Essa é uma pergunta legal. A Dani falou assim, ó. Congela o corpo todo, pernas, panturrilha, braço, tudo. Dani, a modalidade de crioexposição, que é a crio para emagrecimento, ela tem ênfase em queimar, né, em ativar as citocinas e fazer esse corpo gastar as reservas de energia, mas não só isso. Ela tem uma atuação também em gordura visceral. E panturrilha, perna, braço, não tem gordura visceral. Onde que tá a gordura visceral? Entre as vísceras, então a gente só encontra na parede abdominal, então seria na circunferência abdominal. Então, aonde eu aplico a minha modalidade de crio para emagrecimento? Eu aplico na perna? Não,
Porque a perna é uma região muito sensível, com capilares muito expostos, e a gente não pode usar a aplicação do abdômen nas pernas. A perna é muito mais detalhista, a gente precisa de um detalhe diferente, de uma visão diferente. E no braço, também não, porque o braço tem uma aglomeração de gordura profunda em tríceps e muitas vezes a gente não vai conseguir trabalhar crioexposição nessa área. Então, crio para emagrecimento, crioexposição, criotermogênese, não sei qual termo vocês vão querer usar, é uma modalidade que só é aplicado em pacientes que tenham a bioimpedância alterada e só é aplicado na região abdominal ou de costas, porque é exatamente onde encontra a gordura visceral, tá? Então nós não congelamos o corpo todo, nós congelamos apenas o tronco superior, tá? Mais uma da Dani. Qual que é a média de valor? Bom, hoje na minha realidade, eu não vendo crioexposição de maneira isolada. O paciente chega aqui, eu vou aplicar só a crioexposição, tchau, obrigado e pronto. Não. Eu utilizo essa modalidade de aplicação de crio dentro dos meus programas de emagrecimento. Então, o Faça Por Você, ele é um programa de 8 semanas, onde tem a aplicação de crioexposição, mas não só ela. Tem outras técnicas também inclusas, como detox metabólico, como dreno detox, como vários outros procedimentos, tá? A crioexposição é uma das modalidades que nós utilizamos no método Recomeçar. Então, o pré-crio da minha paciente é feito com crioexposição. E também utilizo a crioexposição dentro de algumas ações de venda, como agora nós estamos no nosso SOS pós-férias. Então, quem é minha aluna do Mundo Rosa sabe que a gente está praticando essa estratégia aqui, que é o SOS pós-férias. E esse SOS pós-férias, ele é o SOS pós-férias, ele é uma estratégia para o começo do ano, para minha paciente desinchar e desinchar rápido. Então, nós montamos uma estratégia que contém os procedimentos de detox, contém os cardápios de detox, a suplementação que é detox e também uma aplicação de crioexposição com a nossa sequência, né, de crioexposição. Então, eu utilizo sim a criolipólise para ativação da termogênese dentro do meu programa de emagrecimento, dentro do Recomeçar, que é o meu melhor programa de tratamento, mas dentro de estratégias também, que às vezes eu vou criando aí no decorrer do ano, eu vou colocando essa modalidade sempre que o assunto for emagrecer, se sentir mais leve, perder peso, eu utilizo essa conduta, tá? Então, a média de valor vai depender muito para cada tratamento. Hoje, o meu Faça Por Você de 8 semanas custa uma média de R$3.000 até R$3.500. Já o meu Recomeçar custa uma média de R$5.000 até R$7.000. Mas o SOS Detox pós-festas, que é apenas 4 semanas, custa R$1.300. Então, tudo vai depender da sua realidade na hora de você precificar, tá? A Rita perguntou assim, ó. Você usa um determinado tempo para cada área? Sim. A nossa crioexposição, né, que é a modalidade para emagrecimento, tem um tempo, tem uma temperatura e tem um formato de aplicação. Eu não aplico em todas as áreas, né? Existem áreas já específicas que recebem, que são as áreas que têm gordura mais profunda. Então, eu tenho uma quantidade de dias, que são 3 dias de aplicação. Eu tenho uma temperatura, que é menos 5 graus. Eu tenho a aplicação em locais específicos, então são 3 dias em locais diferentes, tá? E eu tenho ali algumas associações com corrente para potencializar
ali é a minha ativação da termogênese. Então, ele é um método que precisa ser seguido, tá? Para que você consiga entregar resultados, mas é muito fácil de fazer e é muito gratificante porque os resultados são muito rápidos, tá? A Vitória, o que é crioexposição? Vitória, crioexposição é uma modalidade que nós utilizamos a nossa crio de placa para promover o emagrecimento da nossa paciente. Hoje, cientificamente, já foi muito validado que a criolipólise não tem mais só atuação local, que seria atuação para realizar a apoptose na célula de gordura. Hoje, nós já temos vários estudos que validam a criolipólise para ativação sistêmica. E essa ativação sistêmica, quando bem feita, ela vai promover o emagrecimento da nossa paciente. Então, isso é uma modalidade de aplicação que você pode utilizar dentro do seu negócio para promover o emagrecimento das suas pacientes, tá bom? E a crioexposição é muito gostosa de fazer. A Benedita, as associações vêm após a criolipólise? Bom, quando a gente fala de crioexposição, eu sempre tenho algumas associações antes de fazer a crioexposição e algumas associações depois da crioexposição. Como ela é uma modalidade mais tranquila, que não causa muita inflamação local, né, como as outras modalidades, a criodinâmica pode ser realizada com bastante tranquilidade e ela te dá liberdade de associação. Então, quero fazer um detox hoje, a crioexposição amanhã, aí fiz todos os ciclos de crioexposição, depois eu quero voltar e fazer um detox novamente, quero fazer uma hidrolipo, eu posso? Pode. Pode, porque ela não tem um poder de causar uma super apoptose igual um procedimento de criomodelagem, de crioharmonização, por exemplo, tá? Então eu, Fran, gosto sim de ter o meu programa de tratamento, aplico alguma desintoxicação antes, aplico a minha crioexposição e depois entro com algumas sessões depois, tá? A Auricélia, a manta anticongelante, você prefere com ou sem papel filme? A manta anticongelante sempre com papel filme, mas isso não é por conta da manta, tá, Auricélia? O plástico filme não é para não queimar a paciente, não é para proteger a pele. O objetivo do plástico filme é sustentar a placa no local de trabalho. Entenda que a sua paciente ela não tem um corpo plano e quando você coloca a sua placa, pela manta ser muito escorregadia por conta do gel anticongelante, a tendência da placa é escorregar. Mesmo que você amarre firme, se a sua paciente mexeu na maca, a placa muda de lugar. Se a placa é pesada, muitas vezes a cada segundinho que passa ela vai levemente escorregando. Tudo isso atrapalha na sua entrega de resultado. Então, se você tem crio de placa, é obrigatório uma camada de manta, uma camada de plástico filme e depois a placa em cima. E a placa, quando ela vai em cima, ela precisa estar bem seca. Porque se a placa estiver molhada, você vai colocar no plástico, a placa vai deslizar. Então eu mesma sempre ando com uma toalha assim no ombro para mim poder ir secando as minhas placas. E aí quando eu coloco ela no local ali em cima do plástico filme, o plástico trava a placa na hora. Aí eu tenho certeza que essa placa não vai escorregar, não vai se movimentar e não vai atrapalhar o meu congelamento, tá? A Auricélia, a hidrolipo com pós também pode ser atribuída a esse método de crioemagrecimento? Poder pode, só que a hidrolipo ela não tem atuação para emagrecimento e sim atuação para gordura localizada, tá? Então se você quiser montar um método mais composto, vamos colocar assim, detox, crioexposição e eu vou fazer sessões de hidrolipoplasia. É legal? É legal. Você vai ter trabalhado emagrecimento, vai ter trabalhado desinflamação e vai ter trabalhado gordura localizada, tudo em um programa só. O que você não pode é aplicar hidrolipo no mesmo dia da crioexposição. Mas fiz a crioexposição hoje, posso aplicar hidrolipo na semana que vem? Pode. A beleza em tratamento. Boa noite, esses produtos são vendidos onde? Bom, beleza em tratamento. Se for desses produtos aqui, ó, que você tá falando, esses são produtos das minhas linhas de curso. Então, só tem acesso a essas linhas de suplementação quem é minha aluna, tá? Sou aluna do Recomeçar, vai ter acesso
à suplementação do Recomeçar. Ah, sou aluna do Mundo Rosa, tem acesso às suplementações que eu desenvolvo para o Mundo Rosa. Sou aluna do Detox Metabólico, tem acesso ao suplemento do Detox Metabólico. Então, para ter a minha linha de suplementação, que é super extensa, né? Para ter a minha linha de suplementação no seu negócio, você precisa ser minha aluna, tá? Doutora Simone Anjos. Fran, após a crioexposição, quanto tempo depois posso realizar a estática? Cheguei agora. Simone, lembrando que crioexposição é uma crioestática, tá? Crioexposição e crioharmonização ou criomodelagem, como alguma de vocês chamam, é uma forma de aplicação de crioestática. São modalidades que tratam disfunções diferentes, mas todas elas utilizam crio parada. Agora, a criodinâmica é a única que utiliza a placa em movimento, tá? Então, depois da crioexposição, que é a crio parada, se você quiser congelar sua paciente com a técnica de criomodelagem, de crioharmonização, você precisa aguardar no mínimo 20 dias, tá? A Michelle perguntou: tem curso de crioemagrecimento? Eu não tenho um curso só de crioemagrecimento. O meu curso é totalmente completo, tá? Então tem crio para emagrecimento, crio para flacidez, crio para harmonização corporal. E aí não só isso, tem as aplicações de crio na face, crio nas pernas, crio no braço, crio na mama, crio no glúteo. Então eu não tenho um curso só de emagrecimento. A crioemagrecimento é um dos módulos da minha formação completa em criolipólise, que inclusive tem turmas abertas no Rio de Janeiro, em Campo Grande e também em São Paulo, tá? Nossa primeira turma do ano vai ser no Rio de Janeiro, dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro, lá em Copacabana. As inscrições já estão abertas, tá? E no dia 19 de janeiro eu vou abrir oportunidade para realizar o nosso curso Recomeçar, que é a formação completa em crio online. Vão ser vagas limitadas, mas a gente vai abrir também aí uma turma online, dia 19 de janeiro, tá? Ilma, eu não entendi a sua pergunta, que você colocou assim, ó, sistêmico e ozônio? Você quer saber se pode aplicar ozônio junto com a aplicação da crio para o emagrecimento? Se essa foi a sua pergunta, sim. Pode sim. A Vitória, eu tenho Polaris Plax e acho muito difícil acoplar mesmo com o plástico filme. Vitória, hoje mesmo eu coloquei um vídeo no meu feed explicando que uma das dicas para você trabalhar com o Polaris Plax é colocar ele no pé da maca, para que você trabalhe com os canos do seu manípulo esticados. Toda vez que você coloca a sua máquina do lado da sua maca, a tendência é acomoda os manípulos, mas os manípulos têm os canos pesados e a tendência é o cano puxar o manípulo para fora. E aí realmente é muito difícil de acomodar por conta do peso, né? Mas se você coloca a sua máquina no pé da sua maca, você consegue trabalhar com os manípulos esticados. E isso vai acoplar muito bem ali dentro das regiões de trabalho. Então, na minha forma de aplicar aqui diariamente, eu faço isso. Eu deixo o meu Polaris Plax ali no pé da maca, tá? A Rita, se eu quiser fazer um abdômen total em um só dia, você aconselharia a fazer ou em dias diferentes? Bom, se você pegou uma paciente que com o IMC dela alterado, se ela está em sobrepeso, se ela está em obesidade grau 1, obesidade grau 2, eu fracionaria, Rita. Eu faria um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Porque aí eu ganho a oportunidade de 3 dias de ativação da termogênese, tá? Mas, se você não quer aplicar ali vários dias, quanto mais áreas você congelar no mesmo dia, mais termogênese você ativa e aí mais emagrecimento você promove, tá? A Ilma,
Você faz ozônio sistêmico antes ou depois da crio? Eu faço antes e depois da crio. Ozônio é uma das regras, na verdade, é uma das ferramentas indispensáveis para o nosso tratamento de crio. Fran, quantos dias seguidos para emagrecimento? Aí eu entrego meu método aqui. A Helena, tem crio para celulite? Tem. A criolipólise móvel no formato dinâmico é uma ótima conduta para celulite. Só que não só ela. A gente sempre pode começar o procedimento iniciando com a endermologia, que isso realinha, né, as fibras e deixa o local ali onde tem aderência da celulite muito mais fluido. Então é possível sim trabalhar crio para celulite, só que a modalidade que a gente trabalha é a modalidade dinâmica, tá? A Michele perguntou, você é de onde, Fran? Eu sou de Paranavaí, no Paraná. É uma cidadezinha do interior do Paraná, fica bem próximo a Maringá. A Luciene, para trabalhar flacidez, posso usar radiofrequência e criodinâmica na mesma sessão? Eu não acho válido. Na mesma sessão, não. Eu acho que você pode intercalar. Agora, na mesma sessão, você vai estar misturando dois recursos que promovem basicamente a mesma coisa. Então, eu não acho interessante rádio e criodinâmica na mesma sessão. Mas se você quiser fazer hoje rádio, espera 7 dias, depois aplica criodinâmica, aí sim, você pode, tá? A Ana Cristina, você faz repercusão? No caso, eu acho que é reperfusão que você queria perguntar, né? Na crio de emagrecimento, não. A reperfusão é uma técnica exclusiva para quê? Para potencializar a apoptose. Então, na crioexposição, eu não quero fazer apoptose. Eu só quero usar o frio para poder obrigar esse corpo a trabalhar para produzir calor e gastar reservas energéticas. Eu não quero potencializar os efeitos da apoptose. E toda vez que você faz uma reperfusão, é exatamente isso que você faz. Você potencializa a sua apoptose, você potencializa o processo inflamatório, tá? Então, crioexposição, nós não fazemos reperfusão. Reperfusão é crioharmonização ou criomodelagem, como alguma de vocês chamam. Dentro da nossa metodologia Recomeçar, nós utilizamos os termos crioexposição, que seria para emagrecimento, crioharmonização, que seria o dia da crio para causar diminuição do percentual de gordura corporal, e a criodinâmica, que seria para flacidez. Então, dentro do nosso método Recomeçar, nós utilizamos esses termos. Instituto Estética, o ozônio antes ou depois da crio? Antes e depois da crio. E a melhor via para se trabalhar é a sistêmica. Então, não existe nenhuma via melhor que a via sistêmica para se utilizar ozonioterapia, tá? A via retal não substitui a via sistêmica. As ações e as atuações são diferentes. Como a gente está falando aqui de desinflamação, desintoxicação, biomodulação, então a aplicação do ozônio com a criolipólise é sistêmico. A Auricélia, a radiofrequência você aconselha depois dos 28 dias do método ou pode ser antes? Bom, vamos lá pensar comigo. Se você está fazendo um tratamento de emagrecimento e utilizou a crioexposição, creio eu que você não vai usar radiofrequência, porque a radiofrequência é para qualidade de tecido e a gente está falando aqui de emagrecimento hoje. Agora, se você for fazer uma crioharmonização, uma criomodelagem, posso usar a radiofrequência no pós? Pode, só que tem que esperar o processo inflamatório. E o processo inflamatório só começa a cessar depois de 30 dias. Então, quando que eu entro com a minha rádio? Depois de 30 dias. Mas essa visão é para o método de crioharmonização. Agora, para crioexposição, você está trabalhando em emagrecimento. Então, acho que radiofrequência não é um recurso válido para emagrecimento, tá? A Vitória, Fran, fala um pouco mais sobre os seus cursos. Você falou do Recomeçar e mais outros dois, certo? Então, dentro da minha grade de curso hoje, né, que eu deixo disponível para vocês que são profissionais, eu tenho o Recomeçar, que é a formação completa em crio. Ele tem a modalidade online e tem a modalidade presencial.
Nós temos também o Projeto Mundo Rosa, que é uma assinatura de 12 meses, onde eu vou ser sua mentora por 1 ano. Dentro do Mundo Rosa não tem CRIO, tá? Mas tem tudo que não é CRIO, como protocolos faciais, o meu curso Detox Metabólico, o meu curso Lipen, que é o programa de tratamento para lipedema, é incluso o curso de harmonização tecnológica, onde a gente harmoniza a face, o colo e o pescoço da paciente com ultrassom microfocado, Sonofox da Embramed, é incluso o curso de limpeza de pele sem dor, incluso também os meus programas de tratamento, como Diástase em Foco, Faça por Você, Body Redux, o nosso Flaciderme, o nosso SOS Detox, o Max Bumbum. Todos os programas de tratamento são inclusos no Mundo Rosa e também o marketing, né? As nossas campanhas de venda. Então eu falo assim, a aluna que vem, né, que descobre os meus cursos, ela começa de 2 maneiras. Ou ela começa pelo recomeçar e depois ela vai para o Mundo Rosa, porque um complementa o outro, né? E que adianta ser expert em CRIO se não sabe vender. E no Mundo Rosa eu tenho estratégia de venda todos os dias para vocês, né? Ou ela entra pelo Mundo Rosa e depois faz o recomeçar, tá? Agora, Fran, eu não quero entrar no Mundo Rosa, é muito prolongado, 12 meses para minha assinatura, eu quero os cursos isolados. Você tem? Alguns, sim. Como o Detox Metabólico, por exemplo. Ele é uma desintoxicação em 3 níveis. Ele eu tenho separado. Então, quem é do Mundo Rosa tem acesso ao curso, mas quem não é do Mundo Rosa pode fazer só Detox Metabólico? Pode, nós temos ele gravado online pelo Hotmart, como também o nosso curso de harmonização tecnológica, que é com o ultrassom microfocado da Embramed, inclusive entrega resultados surreais. Dá para comprar só ele? Dá também. Como também o Lipen, que é o programa de gerenciamento para lipedema. Dá para comprar só o Lipen? Dá também. E agora nós abrimos a oportunidade das profissionais terem o SOS Detox pós-férias, né? Pós-festas, desculpa. Também dá para comprar separado? Também dá para comprar separado. Pode comprar só o SOS Detox, tá? O SOS Detox já vai fechar o carrinho. Na verdade, foi uma estratégia agora para janeiro. Creio que no máximo dia 20, 25 acaba, encerra a SOS Detox. Aí não dá para levar mais para a clínica de vocês, mas a gente já tem N clínicas trabalhando aí com essa visão. Enfim, se você pôr na ponta do lápis, o curso de SOS Detox, 297. O curso de Lipen, 297 também. O curso de Detox Metabólico, R$1.000. O curso de Harmonização Tecnológica, R$1.000. Pronto. Já pagou, já deu mais que o Mundo Rosa. E no Mundo Rosa você tem muito mais cursos e além dos cursos você tem as campanhas de venda e as campanhas de marketing e as estratégias de venda todos os dias. Então, se for para compensar, compensa o Mundo Rosa, tá? Mas a gente tem alguns cursos separados, sim, tá bom? Vi, deu para entender os cursos que a gente tem? A escultura estética não tem ozônio, o que pode usar? Nada substitui o ozônio, tá, meninas? Ozônio é ozônio, ozônio é vida e nada substitui ele. O que eu poderia usar para ter também uma ativação sistêmica seria o ILIB, que também tem uma ativação sistêmica, tá? É a Esteticalp. Vai ficar salva a live? Não, as lives sempre ficam salvas apenas para as alunas do Mundo Rosa, tá? Instituto MUF, sistêmico e retal não é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que não é só a via retal que é sistêmica, certo? A via retal é sim uma via sistêmica, mas nós temos outras coisas também, como a autoemo maior, autoemo menor, nós temos venosa, essas também são vias sistêmicas, mas a via retal é sim sistêmica, tá? Bom, Rita, acho que eu já respondi essa pergunta, né? Nada substitui o ozônio. Você irá vir para Floripa para dar curso? Vi, não tenho nenhuma programação, tá? Infelizmente, não tenho nenhuma programação para Floripa. Não sei se pode acontecer aí, mas
pelo que eu sei, na nossa programação de 2025, não. Se eu estiver em Floripa, provavelmente vai ser só pro final do ano, pra Feira Estética em Sul, né? Mas para curso nós não temos nenhuma programação para Floripa. Acho que já respondi essa daqui da Ana Cristina. Via retal não é sistêmica? É sistêmica sim, só que não é só ela que é sistêmica, tá? A Esteticalp. Quero trabalhar só com CRIO, então você precisa fazer o curso Recomeçar, tá? Porque o curso Recomeçar é só CRIO. Aí ali você vai aprender a aplicar CRIO em todas as regiões: perna, mama, pepeca, abdômen, costas, braço, papada, CRIO dinâmica, CRIO exposição, CRIO harmonização. E aí você aprende também, né, sobre suplementação, manejo alimentar, protocolos pré-crio, protocolos pós-crio. É um curso muito extenso, Recomeçar, tá? Então, Esteticalp, se você quer trabalhar só, tá? Se você quer trabalhar só com crio, o melhor curso para você é o nosso Recomeçar, é a formação completa em crio, tá? É a Dar Lima. Sonofocus, que é usado na harmonização. Pode ser o antigo ou o modelo novo? Miga, o Sonofocus antigo, ele não tem a ponteira de micro focado, tá? Então, a harmonização tecnológica é feito com a ponteira de micro focado. O Sonofocus antigo só tem a ponteira de macro focado. Então, agora, a gente tem o Sonofocus com a ponteira de micro focado. E aí, essa ponteira que eu desenvolvi a metodologia de harmonização tecnológica, que inclusive é sensacional, tá, gente? Os resultados são visíveis na hora. E não é só eu que entrego o resultado. As minhas alunas entregam resultados tão bons quanto os meus e até melhor que o meu, tá? Aí a Stephanie sobre o valor do Recomeçar. Na minha bio, tá? Se vocês também digitarem aqui Recomeçar, ou se você quiser fazer o curso no Rio de Janeiro e digitar aqui, ó, RJ, tá? Ou se você quiser saber o valor do curso em Campo Grande, você pode digitar MS, tá? Ou só Recomeçar, ou ir lá na minha bio, tem o link para você acessar a nossa página de venda e ali vai ter todas as informações do nosso curso e também vai ter ali sobre os valores, tá bom? Jura, Vi? Não vai ter mais Estética em Sul? Então provavelmente eu não vou, Vi. Eu falo que eu ia pro Estética Sul porque, como eu sou speaker da Embramed, acaba que em todas as feiras vocês vão me ver, porque eu sempre tô palestrando para a Embramed. Mas se não tem Estética Sul, então eu não vou. A beleza em tratamento. Eu fiquei curiosa, não sabia que pode fazer crio em mama. Pode, e os resultados são muito bons. Deixa eu pôr um aqui. Aqui, ó, resultadinho de crio em mama. Diminuição de 2 números de sutiã. Antes, depois. Olha só, ela não foi uma paciente que fez só mama. Eu convenci ela de fazer o abdômen também, tá? Para que a gente pudesse trabalhar em conjunto com a mama. Mas olha só como diminuiu a mama dela. A Leidiane, qual o método para tirar barriga e estrias? Bom, gatona, tudo depende, né? A gente precisa avaliar o caso, mas método para tirar a estria não existe. Estria é uma cicatriz e ela é irreversível. A gente pode amenizar a aparência dela, tá? E para tirar a barriga, a gente precisa entender que barriga que é essa. Se é uma barriga de diástase, se é uma barriga só de emagrecimento, né, de gordura visceral, se é uma barriga com flacidez. Então, existem muitas formas.
a Rita, a crio de mama é móvel? É estática e móvel. Então, o método de crio de mama utiliza duas formas de crio. A crio parada, que seria a crio harmonização, utilizando reperfusão em conjunto, e utiliza a placa móvel também. Então, é um método bem complexo, porém, trabalha diminuição de volume e qualidade de tecido, tudo junto ao mesmo tempo, tá? Meus amores, eu acho que é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Gostaram das dicas de hoje? Deu para abrir um pouquinho o olhar de vocês quanto à criolipólise? Coloca aqui para mim. Gostou das dicas? Teve insights? Fez sentido para você? Eu adoro vir aqui falar de crio para vocês. Ainda mais crio, né? Que a minha maior expertise é criolipólise. Então eu gosto de vir aqui compartilhar com vocês os meus casos clínicos, compartilhar com vocês um pouquinho da minha vivência, um pouquinho de como eu aplico. Espero ter motivado vocês a trabalharem com criolipólise para emagrecimento, que foi o nosso tema de hoje. Abrir aí, né, essa visão de vocês para as múltiplas formas de utilizar esse recurso, tá? E eu quero ver vocês amanhã. A gente tá no esquenta de lives, né? Então, a gente tá nesse esquenta de lives. Amanhã a gente tem live de novo. E eu vou voltar aqui e falar de crio, mas de outra maneira. Aí vai ser criolipólise para um outro tema. Hoje foi crio para emagrecimento. Amanhã é surpresa, mas eu vou falar de um outro tema para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Você que deseja fazer a minha formação em criolipólise, já corre lá para minha bio, tem os links ali para você acessar das turmas que a gente tem aberta. Tem turma em janeiro, tem turma em fevereiro, tem turma em março, né? Então, se você quiser fazer presencialmente, já tem ali algumas cidades para você escolher. Mas se você quiser a modalidade online, aguarda a ansiedade que dia 19 eu vou contar para vocês e vou abrir aí uma oferta exclusiva para nossa próxima turma do nosso Recomeçar Online, tá bom? Meus amores, beijo, boa noite e até amanhã na nossa próxima live.